sabia que a forma como você se comunica pode dizer muito sobre quem você é? Nesse sentido, o autoconhecimento pode também te ajudar a ter uma comunicação mais potente e eficaz. É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje no Médico Comunicador. Eu sou a Priscila Mani, jornalista, e estou aqui com o meu irmão, o Dr. Bruno Mani, que vai apresentar a nossa convidada de hoje. Obrigado, Pri. A convidada de hoje é muito especial, ela é uma psicóloga experiente, ela é referência em autoconhecimento, em autodesenvolvimento, e a gente vai trazer essa parte, essa expertise dela, voltada para o médico e como ela consegue ajudar na comunicação. Nossa convidada é a Tatiane Moço. Obrigado, Tati. Eu que agradeço o convite, Pri, Bruno, é um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre autoconhecimento. Seja muito bem-vinda. Obrigada. A gente queria começar falando sobre a influência do autoconhecimento na comunicação. Como você encara quando o médico, né, principalmente em relação aos médicos e aos profissionais da área da saúde, você acha que se eles têm o autoconhecimento mais trabalhado, eles conseguem passar isso na comunicação? É importante esse trabalho? Pri, é bem importante e eu queria até aproveitar e falar um pouquinho de forma ampliada sobre isso, porque a própria palavra autoconhecimento acabou caindo um pouco para as pessoas como algo tão comum, se falou tanto sobre isso e talvez não tenha ficado tão valorizada, né, a importância que a gente trabalha na psicologia, o autoconhecimento. Então, hoje, inclusive, na clínica, eu recebo muitas pessoas buscando o autoconhecimento para trabalhar performance e não só questões de fundo emocional, ou sejam, dores, insatisfações, sabe? Isso é importante porque o autoconhecimento, ele é muito potente. O que que é o autoconhecimento? É o quanto a gente se conhece. E quando a gente se conhece bem, a gente consegue se expressar melhor. E isso ajuda demais na comunicação. De que forma, por exemplo? Se eu sei exatamente o que eu quero comunicar, eu tenho um caminho muito facilitado. Se eu não sei exatamente o que eu quero comunicar, eu vou truncando na forma como eu vou falar. Então, por exemplo, aqui agora, a gente está falando sobre comunicação para médicos. O que que o autoconhecimento pode contribuir? Dependendo do que o médico vai comunicar, e se ele tiver clareza, domínio daquilo que ele quer comunicar, ele se conecta muito com a pessoa que ele está comunicando. Exemplo, uma criança, sabe? Se uma criança ela não tem conhecimento do que ela está sentindo, ela tem dificuldade de comunicar. Ela se joga no chão, ela faz birra, ela chora, porque ela não tem clareza do que ela precisa, do que ela está sentindo para que ela possa comunicar isso de forma efetiva, de forma assertiva. Então, a psicologia ela traz esse lugar para o autoconhecimento, de dar para a pessoa uma ferramenta potente, dela conhecer muito bem sobre ela mesma e aí poder transbordar isso de forma muito clara também para qualquer pessoa que ela vai comunicar. Então esse é um ponto muito importante, né? O autoconhecimento ele traz esse lugar de descoberta do que eu quero expressar e aí eu me sinto muito mais preparada para fazer isso. Isso traz também uma tranquilidade, né, para a pessoa, porque às vezes alguns médicos a gente encontra que eles se sentem desconfortáveis em abordar algum tema e eles até tentam ir para essa linha, até tentam falar sobre algum determinado assunto, mas talvez se eles tivessem esse autoconhecimento de qual é o perfil deles, de como eles se sentem confortáveis, eles comunicariam melhor, trazendo confiança do paciente ou para até falar para diversas mídias, alguma coisa assim. Sim, é exatamente isso, Bruno. Eu acho que algo que é legal também da gente falar nesse aspecto é, primeiro, todos nós, você, a Pri, eu, somos humanos, logo Aham. erramos, falhamos. E quando a gente fala em comunicação, principalmente se não é algo que se faz todos os dias, não é tão natural, né? A gente não é especialista, de repente, em algo que a gente não se põe a treinar. Eu digo que todo problema é treino. Uhum. Quanto mais eu me preparo, melhor eu fico. Uhum. Eu não sou uma comunicadora, mas eu me comunico e na minha prática eu entendo que conforme eu faço, mais eu faço, a cada dia eu vou melhorando e vou performando melhor, né? O lapidar ele é sempre posterior ao nosso aprendizado, então a gente é capaz de melhorar isso. Conforme eu treino, então ninguém começa muito bom, né? A partir Aham. do momento que a gente se dispõe a fazer, mesmo que a gente vá gaguejar em algum momento, que a gente vai tossir em um outro momento,
aos poucos, isso vai ficando mais natural. Eu acho que nenhum de nós aqui que fez algo pela primeira vez fez de forma segura, né? Então a gente vai melhorando isso ao passo de que a gente vai fazendo, a gente vai ficando mais seguro. Então esse ponto que você trouxe sobre a questão de estar mais seguro, ele vem muito desse lugar também da gente entender que todo problema é treino. Se a gente tem uma dificuldade, a gente se prepara mais para isso, né? Isso é super importante isso que você está dizendo, porque a gente fala muito isso para os médicos, né? Para que eles encarem aquilo como uma prática do dia a dia, uma parte da rotina, né? E que eles tratem até a câmera com mais naturalidade. Imaginem que a câmera é a sua mãe, a sua tia, uma pessoa íntima, né? E não um equipamento que acaba afastando. E é interessante o que você está trazendo, porque a comunicação, ela evoluiu. Eu acho que ao mesmo tempo em que as pessoas passaram a se dedicar mais para o autoconhecimento, né, para a terapia, para esse trabalho, né, de se conhecer mesmo, a comunicação também caminhou. Então, por exemplo, eu sou de uma época em que você não podia errar na hora de se comunicar. Olha. Então, você tinha lá um teleprompter e você, né, aquela comunicação engessada, né? Você vê até os jornais. Sorrir, né? Não podia nem sorrir, Olha. quase. Você tinha que ser super séria, Vocabulário, né? vocabulário. E aí a comunicação, eu vejo que de uns anos para cá, ela evoluiu junto com essa sociedade um pouco mais flexível, a sociedade que está ali nas redes sociais. Então, isso que você falou é super importante, né? Não ter o medo de errar. Eu acho que é uma dica muito preciosa, sabe? Não tenha medo, porque a comunicação é algo vivo, né? Você consegue ir e voltar. E a coisa do autoconhecimento, né? De você ter essa segurança de falar, eu sei do que eu tô falando, né? Isso. E assim, né? Quem sou eu e qual é a minha forma de me expressar? Então, eu, por exemplo, eu não sou uma psicóloga que atende com um vocabulário muito formal. Claro que tem um limite, né? Eu não vou utilizar gírias, mas eu comunico com o meu paciente de forma que ele vai entender o que eu estou querendo dizer, né? Essa ideia de que jargões psicológicos, por exemplo, na minha prática, vão dizer o quanto eu sou competente ou não, é fora de moda, Olha, né? que Eu interessante. preciso me comunicar com o paciente de forma que eu vou ser compreendida. Senão, ele não me entende e aí a gente não avança no processo terapêutico, ele não tem benefícios, consequentemente não permanece nas consultas comigo e aí eu também, né, não prospero. Então a ideia é que a gente possa acertar, né, fazer esse alinhamento. Esse perfil que a gente tem de o psicólogo, o médico, o profissional, né, quando vai comunicar, essa ideia do médico bem formal, comunicando de forma bastante elitizada até, para um paciente que talvez não vai entender o que ele está dizendo. Então, o se conhecer também coloca o médico nesse lugar de, bom, eu sou assim, me comunico dessa forma. E claro, né, Bruna, a gente faz alguns ajustes, sabe? A gente sempre faz alguns ajustes, mas tem que ter um limite, porque senão fica uma coisa robotizada, fica nada natural. E aí, uma pessoa que não é autêntica, ela não se conecta com as pessoas, porque pessoas se conectam com pessoas. Então, mais do que a gente estruturar um tipo, né, de profissional, de médico que vai comunicar, é importante que eu faça ajustes na forma como eu já sou. E aí é só lapidar um pouquinho. Nossa, super importante isso que você trouxe. Na sua opinião, então, o médico profissional da saúde, ele pode ser ele mesmo, é claro, dentro de alguns limites, porque ele não precisa ser amigo, né, do paciente ou do cliente, enfim, não sei, né, o paciente na área da psicologia, do paciente também. Então, mas ele pode ser quem ele é, porque assim ele vai até conseguir ter mais empatia, né? Exatamente. E isso, né, até eu vejo as comunicações, inclusive o Bruno se comunicando nas redes sociais e faz isso de forma belíssima, né? Eu acho muito que. obrigado. Mas traz Tive uma essa boa mentora. autenticidade. Traz essa autenticidade. E hoje isso é importante, essa comunicação autêntica. Porque quando a gente vai procurar um médico, a gente quer saber com quem a gente vai se consultar. A gente quer saber se aquela pessoa tem algum match
com o nosso modo de ser. Então, isso é muito comum, né? As pessoas vão se conectar com um perfil que não necessariamente é igual da própria pessoa que está buscando, do próprio paciente, mas que tem alguma afinação com aquilo que ele espera encontrar. Então, se a pessoa vai para uma rede social e se comunica de uma forma muito artificial, e aí quando o paciente chega no consultório e encontra uma outra pessoa, ele não segue, né? Ele não engaja ali no tratamento, não retorna às consultas, porque gera uma frustração. Então, essa autenticidade é muito importante, né? De novo, guardando os limites, né? Mas a gente pode ser da forma como a gente é, ajustado, claro, a uma condição profissional, né? Mas você sabe, Tati, que eu, nessa linha do autoconhecimento, quando eu comecei a me comunicar em mídias sociais, quando eu comecei a me comunicar em entrevistas, eu tinha muita dificuldade. Então, eu sou o primeiro médico comunicador formado pelo curso médico comunicador, que a mentora é a Pri. Então, ela sempre foi um norte para mim, uma mentora mesmo. E hoje eu me considero um médico comunicador que eu consigo atingir os pacientes. A gente tem gerar essa empatia do médico com a câmera, né? Porque é difícil, né? Você atravessar a câmera e você enxergar que você está vendo um familiar. Nessa parte do autoconhecimento, o que eu fiz para mim? Aí você vê se encaixa nisso. Eu entendia que eu me comunicava muito bem com os pacientes. Então, desde a minha formação, eu era assim, do meu jeito autêntico, eu não era formal, doutorzão, tal. Eu sempre falava: ô, seu João, como é que você tá? E a família, tá tudo bem? Pô, vamos tratar essa doença, vai ficar bom, tal, não sei o que lá, sem jargão, sem ser muito assim, mas tentando levar autenticidade. E aí eu percebi que eu precisava olhar para a câmera como eu olho para o paciente. Então, não sei se encaixa no autoconhecimento, se eu fiz um meu autoconhecimento, mas ali eu entendi que eu precisava olhar para a câmera e falar ali para o seu João que está ali comigo no meu consultório. Então, você está precisando fazer esse tratamento, querido, porque isso, porque aquilo. Faz parte do autoconhecimento esse tipo de técnica ou não? Faz parte, porque você se desenvolver é justamente isso, você entender como você se sente à vontade, inclusive comunicando. Né? Então, foi a forma como você encontrou, né, de fazer. Tem pessoas que preferem uma coisa bastante estruturada, um roteiro. Eu, por exemplo, não funciono com roteiro. Eu vim aqui bater um papo com vocês e eu trago, né, a minha experiência de 10 anos de atendimento clínico, mas eu não desenhei cada palavra que eu vou dizer. É a minha forma de comunicar. Eu prefiro. Eu não esqueço nenhuma palavra porque eu não decorei nenhuma. Então eu fico mais à vontade, mais conectada, né? A minha forma de comunicar. Você encontrou essa forma de se comunicar também ali com a câmera. E aí eu acho que traz um ponto muito importante, que no autoconhecimento a gente vai trabalhar sempre, que é sobre a comparação. Então, eu não posso fazer do jeito que você faz de repente, se não funciona para mim. A Pri talvez tenha uma outra forma de fazer, uma outra estratégia, que vai deixá-la à vontade. Então, a comparação, que é uma coisa que a gente vive muito hoje em dia, principalmente por conta das redes sociais, e de repente eu vejo, olha, esse médico se comunica dessa forma, eu nunca vou conseguir me comunicar dessa forma. Então, eu nem inicio essa comunicação do jeitinho que é o que eu sei fazer, porque está muito distante do que eu acho muito bom ou ideal. Mas será que a minha forma de comunicar ela não é ainda mais suficiente para algumas pessoas que vão me encontrar ali? Então não tem uma única forma, né, da gente se apresentar, por isso também não tem uma única forma da gente se comunicar. Eu falo sempre para os meus pacientes, eu não tenho pretensão, né, de agradar a todo mundo, porque eu sei que pessoas são diferentes, logo buscam profissionais diferentes. E por isso é tão importante que a gente possa gerar essa comunicação conectada a partir da nossa forma de ser. Mas aí a gente volta no ponto do autoconhecimento, que é, se eu não sei como eu sou, como eu me comunico, o que funciona para mim, eu começo a me comparar, tentar copiar e aí colar, né, no meu perfil, na minha forma de comunicar aquilo que todo mundo faz. Vai ser extremamente exaustivo, ineficiente, não vai conectar com ninguém, porque as pessoas elas percebem quando é algo transbordando da gente e quando a gente estruturou para
agradar a pessoa ali. Então, esse é um ponto muito valioso, sabe? A gente entender no nosso próprio processo de autoconhecimento, seja através da terapia, né, que é a ferramenta mais assertiva para isso, ou até a partir de uma autorreflexão. E eu acho que as pessoas, né, que estão nos ouvindo aqui, nos assistindo, possam também fazer essa autorreflexão honesta, sincera, entender como eu me comunico, como é o meu jeito, né? E não ficar buscando aí. Não é que a gente não possa se inspirar nas pessoas, né? Buscar referências que a gente admira, que gosta de acompanhar, mas que a gente não fique nessa ideia de copiar o que os outros já fazem. Uhum, com certeza. Tem algumas pessoas que elas têm quase que uma fobia de câmera, né, e É, microfone. Elas travam completamente, assim, parece que é um outro mundo. sim. Que isso vai além do que o que a gente está dizendo, né? A gente está dizendo, assim, pessoas um pouco mais travadas ou que não conseguem ser elas mesmas na hora de se comunicar. A gente está falando agora de uma fobia. O que Sim. que você indica para aquele médico que fala assim, nossa, eu assim, eu não tenho pavor, eu tenho pavor de câmera e de microfone e eu não quero, não consigo estar presente nas mídias sociais, nem num congresso, num curso online, alguma coisa nesse sentido. Eu indico que essa pessoa busque entender o porquê desse medo, Uhum. né? Porque todo medo ele tem uma raiz. E aí aqui eu arriscaria dizer que esse medo ele vem de um distanciamento, talvez de uma frustração, de uma crítica, de um julgamento. Então a pessoa ela de repente não tem medo de fazer isso no espelho. Ou seja, não é uma coisa dela com ela, é uma coisa dela com os outros, com o que os outros vão pensar. Então, se a pessoa ela não comunica nem na frente do espelho, aí é uma questão. Agora, Aham. se a preocupação dela é o que os outros vão pensar, ou seja, o medo do julgamento, é o que pode levar muitos médicos aí a não exercitar esse lugar de comunicação. Aham. Sabe? A gente tem medo de ser julgados, assim, Sim, né? sim. Poxa, eu quero fazer o meu melhor. Todos É. nós queremos fazer o nosso melhor. Sabe Uhum. que eu participei uma vez de um programa TED TV? Foi a minha primeira aparição, assim. Uhum. Foi muito novo para mim. E, gente, eu falei tantos nés que eu não conseguia assistir, Se assistir. me assistir. Eu não conseguia me assistir. Aham. E foram muitos, assim, que para mim, naquele momento, funcionava como uma pausa, de eu me organizar, mas tinha uma Você parar para preocupação, pensar no de eu né? parar para pensar, Uhum. mas tinha uma preocupação, não, eu preciso dizer algo bacana, eu preciso aparecer aqui como uma psicóloga autoridade, então, Aham. e essa preocupação foi o que ali me atrapalhou. Se eu tivesse deixado fluir aquilo que eu sei, aquilo que eu estudei, aquilo que eu conheço, aquilo que é a minha prática, poderia ter sido muito melhor. Aham. E então esse medo do julgamento, ele atrapalha a gente. Só que aí eu volto no ponto de que todo problema é treino. Uhum. A primeira vez foi assim, a segunda vez foi melhor, a terceira vez foi um pouco melhor. E aí a gente vai melhorando à medida que a gente treina. Isso é assim com Sim. tudo, né? Sim, Eu com sinto muito certeza. isso dos médicos, eles terem um julgamento, um bullying intrínseco ali entre eles sobre algumas coisas fora da medicina. Então, a comunicação, principalmente hoje em mídias sociais, a gente tem alguns colegas que fazem isso de forma brilhante. A gente tem alguns médicos que querem fazer, mas que são bloqueados por um julgamento. Então isso que você falou é nítido para mim, porque eu convivo com esse tipo de pessoa que olha, fala, pô, a própria pessoa que julga, fala assim, ah, pô, mas médico blogueiro, mas pô, você tá famosinho e tal, não sei o que lá. É a mesma que gostaria, às vezes, de estar num posicionamento, mas ela tem um bloqueio ali. Uhum. Ah, eu vejo muito isso, assim, eu acho que eu comunico, eu encontro, né, os pacientes me encontram e eu sinto essa dificuldade deles, vai bem nessa linha de um trauma, talvez, Sim. como que a gente consegue fazer com que eles, além do treino, além desse autoconhecimento, que eles consigam entender os medos deles? Porque esse é né, o medo de ser Sim. julgado. Sim. Mas, Bruno, veja só, quando a gente aprende a dirigir, a gente não entra na autoescola sabendo o que fazer. Uhum. E a gente tem medo. A gente vai aula por aula
E a gente foca no que é o nosso objetivo final, que é tirar a habilitação. E aí a gente tem que entender que entre o plantio e a colheita, né, Existe um caminho, existe né? um caminho, sabe? Então, à primeira vista, né, esse auto-julgamento, esse é o primeiro ponto, assim, mais do que os outros nos julgarem, nós nos julgamos. Aquela síndrome do impostor que a gente chama, né? Parece que aquilo que a gente faz nunca é bom o suficiente. Será que poxa, eu sou médico, será que eu vou conseguir comunicar bem? E aí volta na comparação, mas tem tantas pessoas que comunicam brilhantemente, tá? Mas essas pessoas comunicam brilhantemente porque elas comunicam há quanto tempo, né? Elas começaram quando? Então a gente não pode negar o processo, né? Quem escolhe o processo, já diz uma frase bastante famosa, quem escolhe, né, a chegada não pode recusar a travessia. Então o processo, ele é parte do nosso autodesenvolvimento. Então é muito focar lá no objetivo final. Se eu quero ser uma profissional, um médico, uma médica, que tem a quantidade de pacientes que eu desejo ter, que eu almejo ter, que tem uma autoridade importante ali, consigo comunicar a excelência do meu trabalho, e esse é o meu objetivo, então eu preciso entender que eu vou ter que renunciar a algumas coisas. Na psicologia, a gente sempre diz que toda escolha implica em uma renúncia. E essa pessoa vai precisar entender, esse médico vai precisar entender, que ele vai precisar renunciar um pouquinho a esse lugar do medo. E vai precisar ter um pouquinho de coragem. E aí a coragem não é ausência de medo. Coragem é agir apesar do medo. Então, eu posso ter medo. Eu não sei se eu sou boa o suficiente fazendo, mas eu vou me experimentar. E à medida que eu me experimento, eu consigo corrigir o que eu preciso corrigir. Eu vou me conhecendo, eu vou entendendo o que é o meu limite. E aí, eu imagino que vocês aqui, né, não queiram que todas as pessoas tenham uma trajetória igual, porque cada médico tem É o seu único, né? objetivo, exatamente. Talvez alguns queiram gravar um podcast, como o Bruno está gravando aqui. Talvez outros queiram apenas, e não que isso seja pouco, mas apenas ter os seus pacientes ali na clínica. Às vezes não quer nem comunicar com as redes sociais, o que hoje é difícil, porque acho que é um caminho, né, muito valioso assim para essa captação. Então, desenvolver nesse sentido é muito importante, mas para a própria comunicação ali com o paciente no momento da consulta, para que esse paciente se sinta acolhido, que aconteça ali, né, um movimento realmente de conexão, para que esse paciente volte, aí gera uma fidelidade com aquele paciente. Então, nós somos os primeiros a nos julgar. Esse dia que eu comentei com vocês, que eu falei muitos nés, muitas pessoas me mandaram mensagem. Foi ótimo, me ajudou muito. As Então, pessoas não estão te olhando como você se olha, né? As pessoas exatamente. estão vendo e estão Crítico falando. pesado, né? Acho que Sim, ela foi super bem, ela deu dicas interessantes, enquanto você tá ali, né? Tipo um algoz. Não, eu não fiz, eu falei, eu E não fui bem, né? sim, esse ponto que você falou, acho que é fantástico, porque o foco é uma das coisas que a gente tenta implementar com o médico que quer se comunicar. O médico comunicador busca que ele entenda o foco para ele atingir o objetivo dele, porque o que eu percebo é isso. Muitas pessoas querem começar a comunicar, mas por quê? Quer ser uma autoridade? Quer trazer paciente? Quer só se posicionar no digital? Quer levar conhecimento para alguém? Então, eu sinto uma ausência disso que faz as pessoas ficarem pelo caminho, né? sim. E aqui no médico do comunicador é importante dizer que a gente pensa a comunicação como uma forma de ajudar a população também, a sociedade. Porque o médico, né, a gente até falou isso no último evento que a gente fez, o médico, ele é fundamental hoje nas redes sociais e na internet para combater as fake news. As notícias erradas, as notícias incompletas, as notícias que deixam o povo alardeado, né, Sim. com medo. Então, assim, é tão importante o médico estar presente, porque ele vai trazer as informações corretas, ele tem o conteúdo apropriado, né, na área da saúde. Sim. Então, assim, o médico comunicador, além de trazer essa comunicação para o consultório, para um videocast, para uma entrevista, né, que o médico quer quer evoluir, quer se comunicar melhor, mas também dizer para o médico o seguinte: faça do seu jeito e a gente vai te ajudar a se comunicar melhor de uma forma
mais clara, mais direta, para que você seja um portador das informações corretas nos dias de hoje, sabe? Exatamente. E acho que brilhantemente o que vocês acabam fazendo aqui, que é levar esse conteúdo, essa informação para os médicos, é importante para a gente olhar que tudo a gente precisa colocar em prática. Então, eu vejo também que muitas pessoas, isso a gente sempre trabalha na terapia, não basta eu querer. Querer não adianta coisa nenhuma. A gente precisa fazer, a gente precisa começar, né, a exercitar aquilo que a gente precisa fazer para alcançar o que a gente quer. Então, isso é um autodesenvolvimento. A pessoa, ela escuta um pouquinho mais sobre comunicação e ela começa a praticar isso um pouquinho ali no dia a dia, cada vez mais, um pouquinho mais, e aí isso vai capacitando para que em algum momento ela possa fazer isso com excelência. Então, o autodesenvolvimento é uma ferramenta muito chave para quem quer alcançar aí bons lugares, né? E tem um tanto que a energia sempre acompanha o foco. Então, isso que o Bruno falou, do médico de repente não saber, né, qual é o foco dele, qual é o objetivo ali. Se eu não sei, né, o meu foco, é muito difícil eu saber onde eu coloco a energia. Se a minha ideia é ter um consultório ali de sucesso e atender bem os meus pacientes, talvez a minha movimentação, a minha ação precisa ser uma. Se a minha intenção é ser autoridade nas redes sociais, a minha forma de me movimentar vai ser outra. E assim vai. Então, a gente precisa entender também, e aí cada um precisa fazer essa autorreflexão, né? O que eu quero? O que eu busco? Porque a partir do momento que eu entendo o que eu busco, muitas pessoas, de repente, estão ouvindo aqui e elas sabem que elas querem melhorar a comunicação. Já é algo bacana. Mas para quê? Para qual objetivo, né? E quando a gente tem um objetivo, a nossa energia vai ser colocada ali. E onde a gente rega mais, cresce mais, né? Então, é importante a gente ter um objetivo claro, ter um foco, o que eu quero, o que eu preciso melhorar, o que não está bom. E aí eu acho que vai uma reflexão também sobre o que a gente faz bem e o que a gente não faz. Precisamos ser honestos, assim, né? Todos nós temos as nossas luzes e as nossas sombras. E as nossas limitações, E as nossas né? limitações. A partir do momento que eu sei onde eu sou boa, e não tem problema nenhum, de repente, a gente reconhecer que a gente é muito habilidoso em alguma coisa, às vezes as pessoas têm um receio, né? Parece um pouco de arrogância, de prepotência, de repente dizer, eu me comunico bem. Não é feio a gente ser bom em nada. Assim como a gente não é bom em tudo e a gente muitas vezes também deixa isso claro. É valorizar o esforço, né? Porque é o que você falou, assim, quando eu comecei a me comunicar era um jeito, agora é outro. Então, acho que o esforço tem que ser valorizado também, né? E eu acho que tem uma característica muito interessante, que eu até vou usar o Bruno como exemplo, que é sair do perfeccionismo e executar. Porque às vezes a gente fica ali tipo, eu quero ser perfeito para começar a aparecer, eu quero já saber tudo, eu quero já entender de tudo para eu não me expor. E então você fica ali naquele afã da perfeição e você não vai e faz. O Bruno é esse exemplo que ele é um motor, ele vai lá e ele começa a executar, e ele faz, e daí ele já está no podcast, ele já está criando um evento, ele já reuniu 5 pessoas, sabe? Sim. Então, assim, porque ele saiu desse lugar, ele quer que aconteça, né? Ele quer praticar, ele quer fazer acontecer, ele não quer... eu preciso da perfeição para que aquilo se torne realidade. E é uma dica essa também, acho, né? É uma dica ótima, até porque, se a gente for pensar, qual é o perfeito? Né? O que é perfeito? Quem que está julgando, Quem né? que está julgando? Porque tem coisas que, de repente, eu julgo perfeitas e que para outras pessoas não funciona. Né? Nem todos buscamos as mesmas coisas, nem todos buscamos as mesmas coisas. Então, o perfeito, ele também é flutuante, Relativo, né? É né? muito relativo. E justamente essa busca pela perfeição, que é uma utopia, né? Ou seja, não tem o perfeito, sempre vai ter o que melhorar, é o que faz a gente travar. Então, se a gente for olhar até nossos trabalhos de faculdade, assim, se eu for ler o meu trabalho de conclusão de curso, seja da graduação, pós-graduação, enfim... Hoje eu olho e falo, gente, podia ser muito melhor, né? Mas naquela época era o meu melhor. Era o melhor que eu podia fazer. E aí foi tendo feito aquilo que eu pude, aos poucos, melhorar mais um pouquinho.
E aí hoje eu posso escrever alguma coisa e achar muito bom, mas certamente, se eu olhar isso lá na frente, eu vou achar que pode ser melhorado. Então tem muitas pessoas, inclusive, que escrevem, né, livros, textos, enfim, e quando não leem mais, porque se lê, já não gosta, e aí precisa já ajustar. Então, é a gente fazer o nosso melhor possível. O melhor possível não é pouco, não é nessa ideia de, é o que eu posso. O possível é o que dá para ser feito, caso contrário, seria impossível. Então, o nosso melhor possível é a excelência. Tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Mário Sérgio Cortella, ele fala um pouquinho sobre isso, né, o conceito de excelência, e o Clóvis de Barros Filho também. Eu cito porque eu trabalho com a psicologia numa abordagem que se baseia, se sustenta na filosofia. E aí eles dizem um pouquinho sobre o conceito de excelência, que não é um ideal. Fazer excelente é fazer o nosso melhor possível. Então, o meu fazer excelente talvez seja diferente do seu fazer excelente, Pri, ou do seu fazer excelente, Bruno. A gente precisa reconhecer isso, o nosso melhor. E se a gente não valoriza aquilo que a gente faz, eu acho que isso é fundamental. Se eu não reconheço o valor do meu trabalho, dificilmente eu vou transbordar isso e vender isso para as pessoas. Imagina que eu vou vender essa caneca, eu vou falar, olha, tem uma caneca aqui, ela é branca, tem um pouco de água. Valoriza essa caneca aí, Tati. Poxa, valoriza essa caneca. Vou vender ela melhor, pera lá. E aí, olha que caneca bacana, porque eu imagino a dificuldade que foi colocar mais de uma cor aqui, uma estampa branca, super clean, minimalista, adorei. Não tá transbordando de água, também não tá faltando. Se você quiser saber como adquirir uma caneca... E é diferente. Quando eu vejo o valor, eu consigo comunicar o valor disso. Se nem eu reconheço o valor, então acho que as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, que possam fazer essa autoanálise também do próprio trabalho, daquilo que elas têm para oferecer. Quando a gente valoriza, a gente consegue também vender o valor disso para as pessoas. Eu tive uma experiência... Uma água na caneca valiosa. Vou aproveitar a água, essa água aqui foi pura. Na minha vida, assim, eu lidei muito com... A gente tem um perfil parecido, eu e a minha irmã, porque a gente é bem perfeccionista. Então, eu particularmente, eu conheço ela, não sei se você tem esse autoconhecimento de você ser perfeccionista, mas ao longo da minha vida eu via isso. Eu sentia que eu precisava ser perfeito, eu precisava ser o melhor, eu precisava atingir. E ao longo da vida você toma um monte de pancada. Então, eu fui fracassando ao longo da vida. E aí, em determinado momento, eu falei assim, bom, pera, deixa eu analisar o que eu tenho pra mim, o que eu conquistei. E a partir de um momento, eu falei assim, eu até falo isso pra quem tá nos ouvindo, ou nos assistindo, que não existe um fracasso. Não é que você fracassou na sua vida, você fracassou no seu objetivo. São passos pro sucesso. Então, todos os fracassos que eu tive, quando eu não passei na faculdade de medicina de primeiro momento, depois quando eu não passei na oftalmologia, ou quando eu criei uma empresa e ela não deu certo, foram todos passos para que hoje eu chegue onde eu estou, e ainda assim, essa busca pela perfeição, ela parou de existir. Porque quando eu comecei a observar que esses fracassos que eu tive me trouxeram sucessos, e ainda assim eu tenho outros fracassos para sofrer e outros sucessos para conquistar, me mostrou que eu não preciso fazer nada perfeito, eu preciso ser melhor do que eu fui ontem, eu preciso comunicar melhor do que eu me comuniquei ontem, eu preciso que meu projeto seja melhor do que ele foi ontem. Isso me trouxe muita tranquilidade no sentido de me comunicar melhor, de atender melhor, de operar melhor, de tratar a equipe melhor. Então, talvez nessa linha, eu acho que esse autoconhecimento me trouxe essa lucidez de parar de achar que eu preciso ser perfeito para atingir o sucesso. Na verdade, eu preciso aprender com os meus fracassos para que eles sejam um caminho para eu atingir um objetivo, né? Exatamente. E a vida é pedagógica, né? Ensina muita coisa pra gente. É a experiência que traz, né, essa possibilidade da gente ser melhor a cada dia. Se a gente não se experimenta, a gente não tem a oportunidade também de melhorar. Sim. Então, essa experiência é fundamental. Muitas pessoas não se colocam, né, nesse lugar de vou me experimentar, vou fazer. E tem algo que é muito importante sobre essa questão do fracasso e que traz também uma ideia do
do julgamento, que aí eu volto nesse ponto do quantas pessoas têm medo desse julgamento, e talvez por esse motivo não se coloquem, né, no lugar de quem comunica. Tem um discurso do Roosevelt que ficou bastante famoso na época, que é O Homem na Arena, e aí em um momento ele diz que se você não está na arena comigo, a sua opinião não me importa. Porque é muito fácil a gente julgar o outro. É muito fácil se a gente vai, por exemplo, num show e a pessoa desafina, eu falo, olha que absurdo desafinando. Mas eu estou ali, sentada no conforto da minha cadeira, julgando quem está corajosamente se dispondo a fazer. E provavelmente nessa trajetória de se experimentar vai melhorar. Então, por que a gente se importa tanto com o julgamento das pessoas, sendo que a gente está ali na melhor das intenções? Quantas pessoas não são beneficiadas, mesmo que a comunicação seja um pouquinho truncada, não tão clara assim, às vezes um pouco mais robotizada? A gente tem uma expectativa que talvez os outros não tenham. E a gente precisa olhar não só aquilo que a gente deixa de fazer, mas aquilo que a gente consegue alcançar também. Com certeza. A gente está falando aqui de um caminho trilhado em busca do autoconhecimento, né? Da pessoa não se importar com julgamento, mas tem um outro lado que quando a pessoa é muito cheia de si, é muito prepotente, ela não consegue enxergar que ela precisa melhorar em alguns aspectos, ela acha que ela sabe tudo. E aí? O ego é um péssimo gestor. Porque essa arrogância, né? Primeiro que também, aí é o outro lado da moeda. Ninguém é só luz e ninguém é só sombra, né? Todos nós temos os nossos defeitos, os nossos problemas, os nossos pontos de melhoria. E claro que a pessoa ter, né, essa autoestima bastante desenvolvida ajuda a essa comunicação, porque ela talvez não tenha tantos receios. Só que aí que tá, né? O fato da pessoa não ter uma questão para comunicar, não ter um julgamento daquilo que ela faz porque ela se acha muito boa, não significa que ela seja de fato muito boa. Agora, Normalmente, às vezes, não é mesmo, né? pois é. Pois é. E eu acho que esse é um ponto importante também, né, da gente olhar. Quando a pessoa ela acha que ela é muito boa, ela talvez deixa de melhorar. Porque quando a gente acha que a gente é bom o suficiente, a gente não busca melhorar. E aí eu volto num exemplo, né, de dirigir. Se eu acho que eu sou muito boa, aí é o momento que eu começo a negligenciar um pouco. De repente eu pego o celular. De repente eu vou buscar alguma coisa no banco de trás, porque eu acho que eu sou tão boa, né? E aí incorre um grande risco. Quando a gente tem atenção, porque a gente sabe que de fato é algo que eu preciso prestar atenção, que eu não sou tão boa fazendo, ou que eu preciso levar em consideração que tem outras pessoas transitando comigo, ou no caso aqui, ouvindo o que eu estou dizendo, é quando eu me resguardo um pouquinho mais, eu tomo um pouco mais de cuidado e eu busco ser melhor. Então, essa arrogância não agrega porque não constrói, né? Não leva a uma melhoria contínua. E isso é muito importante da gente entender. Ninguém nunca está pronto e é bom o suficiente. Mas aí é uma questão de autoestima, né? Uma autoestima que, na verdade, talvez exceda um pouquinho o lugar que a gente pode considerar saudável, porque também não é realista. Ninguém é só bom. E por que isso acontece? Eu fiquei com essa curiosidade. Por que a pessoa tem uma autoestima? Às vezes tem gente, né? Eu conheço muita gente assim, tá? A pessoa tem uma autoestima que coloca ela num lugar que só ela tá se enxergando ali. Ela não é tão boa daquele jeito. Pois é, podem ter vários fatores, assim, né? Essa foi, gente, um parênteses. Não, claro. Momento curiosidade. Sim, podem ter vários fatores. Um deles é se a gente for olhar a nossa própria trajetória de vida, né? A gente tem esse costume de fazer, por exemplo, com as crianças. A criança traz um desenho bem ruim e mostra pra gente, a gente diz, tá lindo, né? Isso algumas pessoas fazem. Outras pessoas dizem, olha, ficou muito bom, mas você precisa melhorar aqui. Essa ideia que a gente tem de que para construir alguém a gente precisa sempre validar,
não ajusta a pessoa para uma realidade. Uhum. Então a pessoa, na verdade, O negócio ali é falar então assim, filhão, esse desenho aí tá horroroso. tá bom, mas pode melhorar. Entendi. E na verdade, muitas vezes é isso que faz a gente melhorar. Se a gente só recebe feedback bom, e muitas pessoas têm dificuldade de fazer esse ajuste, né? De dizer, olha, eu gostei, mas eu acho que tem um ponto aqui de melhoria. É isso que possibilita. Quando as empresas, as clínicas, os médicos fazem com seus pacientes, por exemplo, uma pesquisa de satisfação, né? Uhum. Pedem um feedback. Se a gente só recebe elogios, a gente não melhora nada. Uhum. Mas será que é verdadeiro tudo aquilo? Sabe? Será que não tem nada de fato que possa melhorar? Então, esse lugar de sempre uma validação, de colocar a pessoa num lugar ali, num patamar elevadíssimo, mesmo que isso não seja verdadeiro, não desenvolve. Isso a longo prazo, a pessoa vai ficando para trás. Né? Num primeiro momento pode ser interessante, mas depois isso muda. Eu sinto que as pessoas têm dificuldade, né, Tati, de falar coisas negativas olhando pro outro, assim, né? Você sente, assim? Porque o que eu às vezes faço? Você falou um negócio que me chamou a atenção, porque eu sempre peço feedbacks pros pacientes, sempre vem coisa positiva, graças a Deus, muito obrigado, pessoal. Mas, algumas coisas que eu faço, eu sinto que eu necessito de um feedback negativo. Porque nem tudo é perfeito. Então, assim, a gente tá fazendo um podcast, a gente vai terminar aqui, eu vou falar pra você. E aí, Tati? Espero que você esteja tendo uma experiência agradável aqui com a gente. Mas o que eu sempre falo assim, me fala aí, 3 coisas boas, 3 coisas que você não gostou de lá pra gente melhorar. Porque tem gente que fala assim, não tenho nada pra falar. Mas assim, eu percebo que quando você direciona e você deixa a pessoa mais confortável, que você não tá se sentindo agredido pela crítica negativa, às vezes elas se sentem mais confortáveis. Por que as pessoas têm isso, assim, né, uma curiosidade minha agora, né? Um parente... Porque na maioria das vezes as pessoas, nós somos incentivados e treinados para ser gentis e agradáveis, né? Então, sabe quando a gente é criança e recebe uma roupa de presente e a gente tem que dizer que a gente amou? E a gente não pode dizer obrigada, mas eu preferi um brinquedo, né? Porque isso não é gentil, não é tão bacana. Falta de educação, Isso é falta de né? educação. Diz a nossa mãe. Exatamente. Aquela caixa que você abria quadrada, assim, sabe? Que vinha a roupinha assim que você abria, você fala, putz, é camiseta, né? Sim, sim, sim. E aí tem um pouco disso, né? Porque muitas vezes a gente tem um receio de desagradar. Muitas vezes as pessoas se preparam para receber a gente. Então, eu, por exemplo, não bebo refrigerante, sei lá, há 25 anos, embora eu seja jovem. Mas eu me lembro que eu ia na casa das pessoas e às vezes as pessoas ofereciam, um refrigerante. Eu nunca dizia, eu não tomo refrigerante, obrigada. Eu sempre dizia, não, acho que eu prefiro uma água. Né? E por que eu dizia isso? Porque eu sabia que a pessoa, de repente, tinha saído buscar aquele refrigerante, tinha se preparado para me receber. E dizer, olha, você não se preparou de forma suficiente, era a minha sensação caso eu negasse o refrigerante e dissesse, não, eu não gosto. Né? Então, a gente tem um pouco desse medo de desagradar as pessoas. Só que aí que tá, se a gente sempre valida, a gente nunca cresce, sabe? E esse medo de desagradar, ele não é com todo mundo. Então, até as pessoas que estão ouvindo e assistindo a gente podem se identificar com isso que eu vou dizer aqui. Se de repente vocês, né, que se conhecem mais do que a gente se conhece, entre vocês derrubam essa caneca no chão, vai dizer, poxa, presta atenção, né? A caneca já é a segunda vez que você esbarra aqui. E aí, se eu, como convidada, derrubo essa caneca novinha no chão, aí vocês vão dizer, imagina, não tem problema, a gente tem outras, isso não é nada. Por que a gente faz isso? Geralmente a gente é mais gentil com as pessoas que a gente conhece, tem menos intimidade. As pessoas que a gente tem bastante intimidade, elas conhecem a gente. Elas sabem que a gente não é maldoso, que a gente só ficou irritado porque quebrou a caneca. E com as pessoas que são mais distantes, a gente precisa dizer, olha, eu sou uma boa pessoa, eu não sou uma pessoa ruim. Então vem muito desse lugar, né? Da gente é muito treinado para ser gentil e agradar. Só que isso não faz com que a gente expanda as pessoas. Só que eu acho que entra um outro ponto que é importante, e vocês também, né, podem, claro, contribuir enquanto comunicadores nesse sentido.
Eu, por exemplo, sou uma pessoa que me comunico de forma muito mais floreada. Então, se eu não gostar do ambiente aqui do estúdio, eu vou dizer: olha, eu gostei, de alguns pontos, mas eu acho que isso aqui poderia ser um pouquinho diferente. O que que vocês acham de trocar isso aqui? Eu não vou dizer: ah, eu não gostei. Uhum. No fim das contas, é a mesma coisa. Mas eu sou mais floreada para comunicar e talvez menos direta e objetiva e assertiva. Muitas pessoas, inclusive, confundem esses dois lugares. A pessoa ser objetiva não significa que ela seja grosseira. Se eu disser, olha, eu não gostei, Uhum. eu estou emitindo uma opinião. Uhum. Não significa que eu esteja sendo grosseira. Você me perguntou se eu gostei. Quando você me pergunta, você tem que estar aberto, né, a ouvir sim, Sim. ou não. Mas você não está, se você acha ruim quando eu digo não, né? Uhum. Então, esse é um dos motivos pelo qual a gente costuma dizer sim. As pessoas elas não querem ouvir muitas vezes aquilo que a gente de fato tem para dizer. E eu acho que esse é um ponto também sobre o autoconhecimento. Esses dias tem um tempinho, um post no Instagram falando sobre essa questão da comunicação mais assertiva e um pouquinho mais floreada. E muitas pessoas agradeceram, falaram: poxa, obrigada por dizer que as pessoas que se comunicam de forma objetiva, assertiva, não são Não grosseiras. são necessariamente grosseiras, né? Exatamente. E aí é isso que a pessoa tem que se identificar. Talvez a minha forma de comunicar seja uma. Eu preciso ter Uhum. um pouco de empatia, entender que talvez a outra pessoa só está sendo objetiva, ela não está Sim, sendo grosseira. Isso sim, facilita muito também a gente na hora de se comunicar, né? sim, com certeza. Eu vou aproveitar essa pausa aqui, até uma lavagem cerebral boa aqui, né? Mas eu queria agradecer, a gente tá com patrocinador agora, sabia? Muito bom. A gente tem 2 patrocinadores que eu vou agradecer aqui. A Booster Solution, que é uma assessoria voltada para médico. Eles analisam o perfil e o momento que o médico está e aí aplicam um protocolo para desenvolver a clínica, para desenvolver a captação de pacientes, enfim, tudo que o médico precisa. E hoje a gente está com o primeiro convidada que vai ser agraciada com esse brinde, talvez a gente pode chamar de brinde. Rota do Queijo, que é um empório, um café e um bistrô. Ele é localizado na Zona Norte, então eles servem de tudo, todos os tipos de queijo. E também, se você quer fazer o seu evento lá, eles podem fazer para você também o evento, com degustação de queijo e vinho, rodízio, fundi. E Tati, ó, estamos te presenteando aqui. Eu vou pedir para você abrir e Olha, mostrar na na Zona Norte de câmera São lá. Paulo? Na Zona É. Norte, é perto de Olha, você meus lá. vizinhos. Gente, Vamos que ver o coisa que tem aí. linda. Posso abrir? Pode. Por Eu não favor. chamaria de brinde, eu chamaria de presente, porque olha que lindeza, né? Podemos chamar de presente, então, né? Presente. Uhum. Olha, gente, tudo que eu gosto. Olha lá. Tudo que eu gosto, olha só. Que Muito presentão. Chique, hein? Ó, Queijos e Agradecemos. vinhos. muito bom. Obrigada. gente, nem Obrigada eu pelo recebi esse presente. presente. Ô, Pessoal da Rota Rota do do Queijo, vamos Agiliza presentear aí aqui para os a nossa apresentadores. Obrigada, Bruno e Imagina, Rota do Queijo. imagina. Delícia. E Tati, para finalizar, a gente sempre pergunta para o convidado que vem aqui uma palavra que ele acha que não pode faltar na comunicação do médico. Autenticidade. Boa. Verdade. Bate Autenticidade. pronto, hein? Tava É. preparada? Né? Preparada. Pode nem É falar que ela assistiu os base, é outros base. episódios. Não ainda lançou não ainda. lançou. Muito Sim. bom. Então é isso aí, autenticidade. Nossa, eu te agradeço muito. Imagina, foi um Foi uma prazer. entrevista muito bacana. Acho que você trouxe pontos importantíssimos aí, né? Batendo nessa tecla do autoconhecimento e também disso que você falou, da verdade, da gente ser a gente mesmo e se permitir errar, né? E estar sempre em busca de melhorar, né? De aprimorar. Exatamente. Eu que agradeço demais o convite, um prazer participar aqui com vocês e poder trazer um pouquinho, né, da psicologia também para outras frentes. Eu acho que quando a gente fala sobre performance, a gente também fala sobre o autodesenvolvimento e, no fim das contas, todos nós queremos ser melhores a cada dia e é importante a gente se conhecer para a gente poder melhorar. Com Eu acho certeza. essencial a parte da psicologia hoje, essa parte que você falou do desenvolvimento pessoal, de você ter essa melhora da performance da pessoa, vai muito do mental. Então hoje tem pessoas que eles performam mal porque eles perdem um pouco o foco, porque eles não têm o autoconhecimento dos limites que ele pode ter. Então esse papo foi muito legal.
Eu espero que vocês tenham gostado. Esse conteúdo é importante, ele vai ficar para vocês no YouTube. Não deixa de seguir o nosso canal, ativar o sininho, compartilha para que a gente leve esse conteúdo para mais pessoas que não entendem ainda como é tão importante o autoconhecimento e o autodesenvolvimento. Logo mais a gente vai ter um outro episódio. Vocês toda terça-feira à noite assistam lá, entrem no canal, ativem o sininho. Obrigado, Tati, mais uma vez. Obrigada, Bruno. Obrigada, Pri. Obrigada, gente. Até a próxima.